Nós precisamos deixar para trás o velho eu, esse velho homem. Isso representa tudo aquilo que não combina, queridos, com a nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. O medo, a insegurança, a dependência de coisas passageiras, status ou até aprovação das pessoas. Essas coisas não trazem paz verdadeira. Pelo contrário, geram ansiedade e nos fazem viver em constante instabilidade. Deixar o velho homem, queridos, significa não viver mais dominado pela circunstância, mas aprender a descansar em Deus. Significa parar de colocar a nossa esperança em coisas que mudam e escolher se apoiar naquilo que nunca muda. O amor, o caráter e a fidelidade do nosso Senhor. Pense em Pedro. Antes da cruz, ele era impulsivo. Ele agia pela emoção, cheio de autoconfiança. Mas quando ele foi colocado à prova, queridos, ele negou Jesus 3 vezes, não foi? Esse era o velho Pedro, ou seja, o velho homem. Porém, após ser restaurado por Cristo e cheio do Espírito Santo, ele se tornou ousado. Pregou no dia de Pentecoste e milhares, queridos, se converteram. Ele deixou para trás o eu que falhava e abraçou a nova identidade em Cristo. Então assim também é com você. Talvez haja áreas da sua vida em que o velho eu insiste em aparecer, não é? A falta de perdão, o orgulho, a insegurança, a ansiedade. Mas Deus está te chamando hoje para se revestir do novo homem, assim como Pedro se revestiu da ousadia do Espírito Santo. Renovar a mente, queridos, é mais do que pensar positivo. É alinhar a forma de pensar com a palavra de Deus. É parar de alimentar a mente com medo e mentiras, queridos, e começar a enchê-la com as promessas do Senhor. Romanos capítulo 12 e o verso 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando olhamos para os problemas com os olhos humanos, ficamos ansiosos, duvidamos e até paralisamos. Mas quando aprendemos a ver tudo pela ótica de Deus, queridos, nós ganhamos paz. Aquilo que antes nos assustava passa a ser apenas uma oportunidade para testemunhar a fidelidade de Deus. A ansiedade, ela perde a força quando entendemos que nossa paz não depende das circunstâncias, mas de quem está conosco. É por isso que Jesus, ele disse em João capítulo 14: deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem tenha medo. Essa paz não é ausência de problemas, mas a certeza da presença, queridos, de Deus em sua vida. Quando você deixa o velho eu para trás, a sua visão muda. Desafios não são mais sinais de derrota, mas degraus de crescimento espiritual.
Então deixar o velho homem significa mudar atitudes no seu dia a dia. Deixar de agir com raiva e escolher perdoar. Parar, queridos, de viver pelo eu acho e começar a viver pelo assim diz o Senhor. Trocar a preocupação pela oração. Substituir a comparação com os outros pela gratidão, pelo que Deus já fez em sua vida. Essas pequenas mudanças, elas revelam ao mundo que Cristo vive em nós. E o mais incrível é que quando permitimos que a verdade de Deus molde o nosso interior, Ele nos dá uma liberdade e uma leveza que ninguém, queridos, pode roubar. Então hoje Deus está te chamando para refletir. Qual área, queridos, da sua vida ainda estão sendo dominadas pelo velho eu? Qual pensamento precisam ser renovados? E que atitude precisam ser deixadas para trás? Não se trata de tentar mudar pela força própria, mas de se render a Cristo todos os dias e a permitir, queridos, que Ele vá transformando o seu coração. Assim como Paulo, ele disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o segredo. Quanto mais deixamos o velho eu lá na cruz, queridos, mais o novo eu em Cristo floresce. Ore a Deus e diga: Senhor dos senhores, hoje eu reconheço que muitas das vezes deixei o velho eu me dominar. Tenho alimentado pelo medo, pela ansiedade, hábitos e pensamentos que não vêm de ti. Mas diante da tua palavra, eu decido me despir desse velho homem e me revestir do novo homem que o Senhor me oferece. Então, renova minha mente, Senhor, que eu aprenda a olhar para a vida não com os olhos da carne, mas com os olhos da fé. Que a tua paz encha o meu coração e que as pessoas ao meu redor vejam a transformação que o Senhor fez em minha vida. Ajuda-me a confiar em ti mais do que as circunstâncias, a descansar no teu amor e a viver cada dia como uma nova criatura. É isso, Senhor, que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então fique hoje com essa mensagem e, se possível, se inscreva nesse canal. Todos os dias temos mensagens para o seu coração. Aleluia! Em Salmos, capítulo 37 e o versículo 9, a mensagem, queridos, que Deus nos diz hoje, diz assim: porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra prometida. A Bíblia é um livro escrito por homens, mas inspirado por Deus, para falar, queridos, as nossas necessidades. Além disso, a Bíblia também registra os sonhos de Deus para o seu povo. Nós podemos nos identificar com esse povo, queridos, através das histórias de diversos personagens. Deus prometeu dar
aos israelitas um lugar para habitar, um lugar de fartura e de delícias, chamado terra de Canaã. Mas somente aqueles que acreditaram nesta promessa e esperaram o tempo necessário é que herdaram e dela usufruíram. Os demais, queridos, morreram no deserto. Todos nós temos uma terra. Qual é, queridos? A sua. Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo, amados? Qual é a sua meta? Pelo que o seu coração, ele queima. Nós vivemos, queridos, em um mundo de adversidades. Porque temos um oponente que tenta a todo instante nos destruir. Por esse motivo, queridos, nós precisamos estar alertas. A nossa terra prometida, ela não fica disponível para que habitemos sem vencermos certas etapas. Assim como o povo de Israel, muitos morreram no deserto, queridos, antes de verem os seus sonhos concretizados. Mas certamente não foi isso que Deus planejou. Não, queridos. Conquistar algo não depende apenas de Deus. Eu quero que você entenda isso. Afinal, Deus, ele é o dono de tudo. Não é mesmo? E para ele, bastaria dar uma palavra para que qualquer situação mudasse em sua vida. Então, conquistar algo depende, queridos, acima de tudo, da nossa confiança e obediência a Ele, fidelidade e também perseverança. Mesmo que o mundo pareça desabar, queridos, sobre nós, não podemos desistir de seguir adiante, pois temos um alvo a alcançar. Então, vamos em frente, dando atenção às orientações do Senhor. Ele está sempre falando conosco. Não desanime diante das adversidades, diante das dificuldades e dos obstáculos que possam surgir em seu caminho. Confie no Senhor. Espere nele. E ele te dará as forças necessárias para você alcançar a sua terra tão desejada. Lembre-se, queridos, sempre das palavras do salmista. Porque os malfeitores serão exterminados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra prometida. Confie no Senhor, e Ele te guiará pelo caminho da vitória, da bonança, das portas abertas, da cura, da libertação, da renovação. Não desista, queridos, pois a recompensa será grande em sua vida. Será grande para aqueles que perseveram em sua fé. Que as promessas de Deus, elas estejam sempre diante dos seus olhos, queridos, te motivando a seguir em frente e a conquistar a tua terra prometida, a conquistar seus sonhos, suas metas, seus objetivos. Que a nossa fé no dia de hoje, ela seja inabalável. E o que o Senhor sempre esteja conosco, nos fortalecendo e nos guardando, dando coragem para enfrentar qualquer desafio. Amém, queridos? Eu convido a você agora a orar comigo. Então agora, eleve seus pensamentos para Deus. Tira tudo aquilo que não provém do Senhor. Deixa Ele mostrar o seu amor por você. Senhor, meu Deus, nós confiamos em Ti. Nós cremos que Tu és fiel
para cumprir todas as tuas promessas em nossa vida. Então dá-nos forças para perseverar diante das dificuldades e obstáculos, Senhor. Confiantes de que a nossa terra prometida, ela está próxima. Guia-nos pelo caminho da vitória, renovando, Senhor, a nossa fé a cada dia. Que a tua presença, Pai, nos fortaleça e nos dê coragem para seguir em frente, sabendo que a recompensa, ela será grande para aqueles que esperam em Ti. Senhor, Tu dizes em Tua palavra que eu sou mais, muito mais que um vencedor. E eu creio, Senhor, em nome do Teu Filho, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, queridos? Então fique com essa palavra em seu coração. E que Deus, Ele possa te abençoar com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia.